Um grupo de jovens se aventura nas profundezas de uma estação espacial abandonada, e ao entrar nessa estação, eles acabam descobrindo que terão problemas muito maiores do que imaginavam, colocando a situação que eles achavam fácil em risco. E este é Alien Romulus de 2024. Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerd Cine. E hoje vou falar um pouco sobre Alien Romulus, que foi um filme dirigido por Fede Álvares, que também dirigiu o remake / reboot de Evil Dead e o filme do Homem nas Trevas. E eu acho que foi uma escolha muito bem acertada aqui porque ele sabe muito bem como trazer essa atmosfera de terror e onde também ele acabou tentando retornar ao terror mais básico, tentando ser diferente das últimas continuações do Ridley Scott, que foram o Prometheus e Não Cumpriu, e Aliens Romulus, que foram filmes que vieram depois, mas que se passam antes na cronologia e que tentaram explicar a origem dos engenheiros e dos criadores daquele universo, e que tentou ser uma ficção científica muito complexa, mas que acabou sendo uma história mal contada e que acabou perdendo a chance de conseguir expandir e deixar mais rico esse universo de Alien. E esse filme de 2024 ele se encaixa na cronologia como o segundo filme, então ele vem entre o Alien, o Oitavo Passageiro, e Aliens, o Resgate. E ele conta a história de alguns jovens que querem fazer uma missão colonizadora e que precisam chegar à estação espacial para poder pegar combustível dessa nave e poderem seguir uma viagem, para assim eles poderem sair do planeta onde eles vivem, que não é um planeta muito bom de se viver. E como eu falei, o Fede Álvares ele é muito bom em toda essa criação de atmosfera, de terror, mas ele é muito bom também em contar histórias. Então, logo no começo, ele mostra o quão ruim aquele planeta é, onde você vê que nem a luz do sol chega naquele lugar. A personagem principal, que ela é a mesma atriz que fez recentemente Guerra Civil, ela tá querendo sair dali, junto com seu irmão Android, que foi programado para cuidar dela, e que a empresa Weyland-Yutani ela tem algumas regras de que você tem que trabalhar e juntar um número de pontos para você poder escolher uma missão melhor, e que quando ela vai trocar os seus pontos que ela já tinha conseguido, ela é informada que ela não tem pontos suficiente porque a empresa aumentou esse número de pontos, então ela não pode sair do planeta. E demoraria, sei lá, 6 anos para ela conseguir isso de novo. E ele consegue mostrar isso de uma forma visual bem rápida, prática, então isso não demora tanto tempo. Isso é um dos pontos positivos do filme, ele não tem tanta enrolação e ele é bem direto ao ponto. E logo em seguida, alguns amigos dela falam que eles estão querendo fazer uma missão para poder sair do planeta e que essa poderia ser a chance deles de ter uma vida melhor, já que eles iriam precisar da ajuda dela e do Android para ele poder desbloquear algumas salas dessa tal estação espacial que eles vão. E eles falaram que seria uma missão fácil, que eles entrariam nessa estação, pegariam o combustível e que seguiriam para outro planeta. E eu acho que isso não é nenhum spoiler, que vai dar errado e que vai ter xenomorfo lá. E o que eu acho interessante é que o Fede Álvares ele conseguiu dar mais destaque àqueles facehuggers, que são aqueles bichos que parecem umas aranhas com rabo, que grudam na cara das pessoas e depositam um ovo, que depois vão virar o xenomorfo. Coisa que nos filmes anteriores não foram bem explorados, eles simplesmente eram os bichos que grudavam na cara e depositavam os ovos. E aqui ele conseguiu dar um destaque bem interessante, criar muitas cenas de tensão com esses bichos, onde várias vezes tem vários deles e eles são bichos que são cegos, mas que eles conseguem sentir o calor e perseguir as pessoas pelo som. E ele utilizou muito bem essas características para criar essas cenas tanto de tensão quanto cenas de ação que são muito bem feitas. Outra coisa que ele conseguiu criar bem foi os cenários, que parecem muito com os do primeiro filme, e onde tem toda aquela tecnologia retrofuturista, onde a tecnologia ela é avançada, mas ela parece que tem aqueles padrões dos anos 70 e 80 na estética. E uma coisa que eu achei legal também desse filme foram as cenas de ação, que são muito boas e que conseguem fazer várias cenas bem inventivas, explorando bem os cenários, explorando também os facehuggers, como eu tinha comentado antes. E como eu falei antes também, esse filme ele tem uma história muito mais simples do que as anteriores, e como eu falei antes, esse é um filme que ele tem uma história muito mais simples do que as outras mais recentes, o que não é um problema. Eu acho que é muito melhor que ele consiga contar uma história simples
mas de forma bem feita, do que tentar complicar e fazer uma história complexa onde nada se sustenta e que ficam várias pontas soltas pelo meio do caminho. E aqui, como eu falei, é muito simples. O plot é que os personagens eles querem sair daquele planeta ruim para tentar ter uma vida melhor. E eu vi muitos comentários das pessoas falando que esse filme ele meio que escancara que a Weyland Yutari é a grande vilã. E talvez faça sentido em termos de ser mais expositivo nesse subtexto. Mas quando você pega para comparar com o primeiro filme, lá também já tinha toda essa trama da grande empresa ser a grande vilã, já que a empresa ela coloca toda a tripulação em risco para seguir uma missão que é conseguir capturar o xenomorfo, para fazer todos aqueles experimentos de fazer uma raça superior, o que mostra que a empresa ela não liga nem um pouco para os trabalhadores que estão ali e mostra que eles não são importantes, que eles são simplesmente meras ferramentas que eles vão utilizar para seu bem maior. E talvez esse seja o ponto mais fraco desse filme, que é a parte onde vai aparecer o androide, que ele faz uma tentativa de homenagear o primeiro filme. Ele tenta ser de novo esse vilão corporativo, onde ele simplesmente segue as diretrizes que a empresa manda sem se importar muito com os tripulantes, o que já aconteceu na franquia várias vezes. E uma outra coisa que eu também não entendi é que esse mesmo androide, quando ele começa a explicar certas coisas sobre o Alien e as experiências que ele estava fazendo ali, ele fala pro androide, o irmão da personagem principal, que eles deveriam sair dali porque era melhor ele proteger os companheiros. E logo em seguida ele fala que ele estava mudando as diretrizes do androide e que agora ele teria que seguir as novas diretrizes, que é colocar a empresa em primeiro lugar. Então ficou um negócio que eu achei meio confuso, talvez eu tenha perdido alguma coisa, mas sei lá. E outro ponto que eu achei negativo também seria o CGI desse androide, que ele faz referência ao androide dos primeiros filmes, e que claramente você vê que é o CGI com o rosto do ator ali, que você bate o olho e sabe que tá meio esquisito, tem alguma coisa estranha, mas você acaba se acostumando até porque é um androide. E no geral, Alien Romulus é um filme que consegue ser um filme interessante com uma ambientação muito bem feita, tanto na ficção científica com seus cenários, que vários deles foram feitos com efeitos práticos, conseguindo fazer muito bem a ambientação e a atmosfera de terror, que vem do primeiro filme, e mistura muito bem com várias cenas muito legais de ação, que é o ponto forte de Aliens: O Resgate, e fazendo assim um bom filme que consegue utilizar bem esses três gêneros cinematográficos. Mas essa é só a minha opinião. Então, se você gostou desse vídeo, vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerd Cine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!